Bom dia, Deus abençoe você, sua família. Estou aqui com a pastora Irisneide, que está aqui do lado. Bom dia, paz. E nós vamos estar estudando hoje o capítulo 19 de 1 Samuel, tá? Nós vamos fazer uma leitura alternada, você nos acompanha aí na sua casa também e esteja conosco ligado nessa sintonia. Diz o seguinte: E Saul falou a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos que eles deveriam matar Davi. E alertou: meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo. Tenha cuidado amanhã cedo. Vá para um esconderijo e fique por lá. Eu sairei e permanecerei ao lado do meu pai no campo onde estiveres, e eu conversarei com meu pai sobre ti. E o que eu vir, isto te contarei. Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: que o rei não faça mal a seu servo Davi. Ele não lhe fez mal nenhum. Ao contrário, o que ele fez trouxe grandes benefícios ao rei. Pois ele colocou a sua vida na sua mão e matou o filisteu. E o Senhor operou uma grande salvação para todo Israel. Tu o viste e te alegraste. Por que então pecarás contra sangue inocente ao matar Davi sem um motivo? Saul atendeu a Jonatas e fez este juramento: juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. E Jonatas chamou Davi e Jonatas lhe mostrou todas aquelas coisas. E Jonatas trouxe a Davi até Saul e ele ficou em sua presença como em tempos passados. E houve guerra outra vez. E Davi foi lutar contra os filisteus. Ele lhes impôs uma grande derrota e eles fugiram dele. E o espírito maligno da parte do Senhor esteve sobre Saul, e ele se assentou na sua casa com o seu dardo na mão, e Davi tocava com a sua mão. Enquanto Davi estava tocando harpa, Saul tentou encravá-lo na parede com sua lança. Mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede, e Davi conseguiu escapar. Naquela mesma noite, Saul também enviou mensageiros à casa de Davi para observá-lo e matá-lo pela manhã. E Mical, a esposa de Davi, lhe contou, dizendo: se não salvares a tua vida esta noite, pela manhã estarás morto. Então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. E Mical pegou uma imagem e a deitou na cama, e colocou um travesseiro de pelo de cabra como apoio e a cobriu com um tecido. Quando chegaram os homens que Saul tinha enviado para prenderem Davi, Mical disse: ele está doente. E Saul voltou a enviar mensageiros para verem Davi, dizendo: tragam-no até a mim no leito, para que eu o mate. Quando, porém, os homens entraram, o ídolo do clã estava na cama, e na cabeceira havia uma almofada de pelos de cabra. E Saul disse a Mical: por que me enganaste assim e mandaste embora o meu inimigo, para que escapasse? E Mical respondeu a Saul: ele me disse: deixa-me ir, porque deveria eu te matar. Depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá e lhe contou tudo o que Saul lhe havia feito. Então ele e Samuel foram a Naiote e ficaram lá. E informaram Saul, dizendo: eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Disseram-lhe. Então Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul e eles também entraram em transe. E quando isto foi dito a Saul, ele enviou outros mensageiros, e eles profetizaram da mesma forma. E Saul voltou a enviar mensageiros pela terceira vez, e eles também profetizaram. Finalmente ele mesmo foi para Ramá. Chegando à grande cisterna do lugar chamado Seco, perguntou onde estavam Samuel e Davi. E lhe responderam: em Naiote de Ramá. E ele foi para lá, a Naiote, em Ramá.
e o Espírito de Deus também esteve sobre ele, e ele seguiu adiante e profetizou até chegar a Naiote em Ramá. Despindo-se de suas roupas, também profetizou na presença de Samuel, e despido ficou deitado todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso o povo diz: está Saul também entre os profetas? Interessante, né, pastor Elisneide? Aqui nós vemos que o espírito maligno tomou posse de uma forma tão terrível da vida de Saul, né, o atormentando, que ele resolveu em seu coração matar de todas as maneiras a Davi, um homem que tinha feito um grande livramento, né, para todo Israel, porque Israel estava num momento de grande aflição, com um gigante de quase 3 metros de alturas, né? E ali Davi matou pelo poder de Deus, destruindo e ainda perseguindo os filisteus. Em outras batalhas Davi também fez da mesma maneira, mas aqui Saul está tomado tanto de inveja como também de uma possessão, né? Que esse espírito maligno da parte do Senhor. E às vezes as pessoas têm um temor de ouvir essa palavra e dizer: mas como assim da parte do Senhor? Porque Deus é soberano, manda até no inferno, manda no diabo, manda nos demônios, ele faz como quer, a ordem vem dele e ele tem os seus propósitos, desígnios, né? Na sua soberania ele sabe tudo o que faz. É assim como a gente vê lá em quando Deus chamou Moisés, né, para tirar o povo de Israel, né, da escravidão, e aí ele pede para Moisés ir dizer para Faraó para libertar o povo, porém Deus vai na frente e endurece o coração de Faraó, né? E aí também a gente vê Deus agindo, porque tudo Deus tem um propósito, né? Ele vai na frente, não é para atrapalhar Moisés, ele vai na frente porque ele tem ali um plano de salvação para o povo dele, né? E também para mostrar o grande poder dele através, né, dos homens, das coisas que irão acontecer aqui também na vida de Samuel, como também de Davi e Saul. Deus está nos ensinando uma grande lição. E é interessante assim, né? Que Jonatas está vendo que Deus está com Davi, né? E o pai mesmo não consegue perceber isso. Ele chama ele para tocar, né? Mas ali ele está possuído por aquele espírito que, mesmo ouvindo a harpa de Davi ali, não sai, e ainda tem um fator, né? Tenta matar Davi, né? Tenta matar Davi de todas as maneiras. Ele joga o dardo, Davi se esquiva, o dardo é cravado na parede, então Davi foge, né? E então Jonatas manda o recado: olha, eu vou sair com meu pai, vou falar bem de ti, para ver realmente o que está no coração dele, né? E depois trouxe ele, mas mesmo assim, né? Esse homem continuava com o intento de matar, né? Movido de inveja, o Espírito de Deus já não estava mais na sua vida, mas um espírito maligno da parte do Senhor o atormentava, né? E por quê? Porque esse homem procurou o tempo todo reconhecimento humano, né? Quando ele desobedece à voz de Samuel e à voz de Deus, que era para matar todo aquele povo dos amalequitas, ele traz o melhor do despojo, né? Movido por ganância. Samuel ainda diz que ele voa em cima dos despojos, né? E ele tenta colocar a culpa no povo, né? Em vez de assumir que ele que errou como líder, e tenta de todas as maneiras, ainda força Samuel a descer com ele para que ele seja honrado diante dos anciãos. E Samuel diz que no ir ele rasga, né, segurando a barra da orla da veste de Samuel, rasga, e Samuel diz para ele assim: agora o teu reino foi dividido, né? Então ele está o tempo todo procurando uma justificativa humana, uma honra humana, em vez do arrependimento. É o que a maioria das pessoas vivem. Elas não descem do salto, elas não reconhecem que precisam se humilhar, que precisam de ser perdoadas e também abrir o coração para o perdão, né, pastora? Aqui a gente vê que tudo é questão de sentimento, né? Hoje, quando a gente faz bem para as pessoas e quando você acha que está agradando alguém, né? De estar ali fazendo bem para ela,
para as pessoas que estão em volta. A gente pensa que está agradando, no entanto, a gente está despertando, né, que não era para fazer isso, mas desperta na outra pessoa um sentimento, né, de inveja, né, um sentimento de competição, né, às vezes de concorrência, se é no trabalho. Você se posiciona de uma maneira correta, Certo. né? E a pessoa, ao invés de enxergar a bondade que você está fazendo, ela se levanta contra você e quer te destruir. E isso acontece até nas igrejas também, né? Você está tentando fazer algo que ninguém faz, aí quando você começa a fazer, as demais pessoas querem invejar, querem perseguir, né? Mas isso não é para nós olharmos dessa maneira, né? Nós estamos vivendo o tempo da graça e temos que entender que existe pessoas e pessoas e nós temos que fazer para o nosso Senhor. Nós não podemos parar a obra, porque levantes vai ter de todas as maneiras e o inimigo de nossas almas vai usar alguém, né? Ele é um espírito e ele precisa de um corpo para usar e fazer, tentar, né, fazer você parar. E você não pode parar de maneira nenhuma. Você viu que quantos empecilhos Davi vai tendo na sua vida diante de uma unção que ele recebe como um rei, né? Então, você que recebeu uma unção de um evangelista, de um pastor, de um missionário, uma unção do Espírito de Deus para ser a testemunha de Jesus, né? Porque as pessoas estão querendo muito cargos, né, pastor? E na verdade nós somos ungidos para desfazer as obras do diabo e anunciar o ano aceitável do Senhor aos pobres, aos necessitados, porque é para isso que nós somos chamados. Aqui é bom a gente ressaltar que aqui Deus já tinha chamado Saul como rei, né? Tinha ungido Saul como Sim. rei, né? O povo queria um rei. E aí Deus deu uma ordem para Saul quando ele saiu para guerrear contra os filisteus, e ele desobedeceu essa ordem, e então Deus rejeitou Saul e já tinha olhado para Davi. Então Davi agradou o coração de Deus e ele já tinha mandado Samuel ungir Davi como rei no lugar de Samuel. De Saul. Ou de Saul. No entanto, Saul, quando viu que tinha sido rejeitado por Deus, ele tornou a situação bem pior, porque ele não se voltou para Deus, ele não se arrependeu, e então Deus só foi aqui levantando Davi, né? Todas as vezes que Davi saía para guerrear, Deus estava com Davi e dava vitória para Davi. E então Saul, ele se indignava mais ainda, ele se irava mais ainda, porque via que o Espírito de Deus estava com Davi e dava vitória para Davi. Então teve um momento que ele perguntou: Davi já tem unção, Davi já guerreia, as pessoas já estão a favor de Davi, já estão gritando que Davi já matou centenas, né, milhares. E aí ele diz: agora só falta o reinado. Então tudo isso acontece quando a pessoa não está voltada para Deus. O interesse da pessoa, nosso interesse às vezes estão voltados para as coisas deste mundo. Às vezes é o poder, às vezes é a ganância, às vezes a gente quer tanto que alguma coisa se concretize na nossa vida que não se importa se é a vontade de Deus que está ali em jogo, se é a nossa vontade. A gente não coloca isso na balança, a gente simplesmente quer de qualquer forma que a nossa vontade seja feita. Então Saul estava aqui forçando, né? Ele quis forçar Samuel a ir com ele, para provar que Deus estava ainda com ele, quando na verdade Deus já tinha rejeitado ele. Então Saul começa aqui tramar contra a vida de Davi, para matar Davi a todo custo. Mas nós sabemos que quando nós temos uma unção, quando Deus nos escolhe, coloca em nós um plano, um propósito, pode se levantar um inferno, mas o propósito de Deus ele vai se cumprir na nossa vida. E é tão interessante aqui que ele tenta de todas as maneiras procurar matá-lo. E aí Mical percebeu, né, que Saul enviou mensageiros ali para vigiar a Davi e tentar matar. E ela falou assim: olha, se você não fugir essa madrugada mesmo, você pode ter certeza que pela manhã eles vão matar você. E ela preparou tudo, desceu ele ali pelo cesto, né? Assim, por cordas, na verdade,
por cordas. E aí o que acontece? Ele desce, escapa, né? E ela prepara, né, ali um terafim, né, um deus, né, uma estátua para colocar ali. É para você ver que mesmo na casa de Saul havia idolatria, né? Então como é que a pessoa quer que Deus o honre se ela está com o coração em Deus uma hora e daqui a pouco nos deuses, né? Até os seus filhos faziam isso, imitando, né? Porque eles estavam mais confiados nas coisas daqui da terra, naquilo que é palpável, naquilo que se vê, do que na verdade num Deus invisível que não se vê. Porque um Deus que você não vê, você começa a dizer, mas onde ele está? O que está acontecendo? E quando é pela fé, você percebe a ação de Deus. E é tão interessante que a Mical avisa, né, que ele está doente. Aí Saul não quer aceitar, traga ele com leite e tudo que eu quero matá-lo. Né? O desejo dele estava já tomado mesmo, de uma forma tão grande, e a prova é que Davi escapa e vai se encontrar com Samuel. Né? Vai se encontrar com Samuel. Davi foge dali, ele corre mais ou menos 5 quilômetros, né, até chegar em Naiote, em Ramá. E ali ele se encontra, conta tudo para Samuel o que está acontecendo, né? Que Saul está querendo matá-lo, né? E aí então avisaram para ele, olha, Davi está lá com Samuel. Ele manda um grupo de homens, e esse primeiro grupo de homens, quando chega ali em Naiote Ramá, começa a profetizar. Manda o segundo, começa a profetizar também. Manda o terceiro, eles também começam a profetizar. E o próprio Saul vai e começa a profetizar. E aí você pode dizer, mas o espírito maligno não estava nele? Deus agora quis humilhar Saul e mostrar para Saul como é que ele deveria se portar, ao ponto que Saul ficou nu. E era isso que Saul deveria ter feito na primeira vez, né? Era se despir de si mesmo. Era, quando dizer nu, não é simplesmente arrancar a roupa, é muito mais, é despir-se do que está lá dentro, daquilo que te amarra, daquilo que te prende, da soberba, da ganância, da presunção, da prepotência. É disso que Deus está falando. Então era isso que Saul deveria ter feito. Saul não fez. Ele teve que estar ali agora completamente humilhado para reconhecer como é que um rei se porta. Não importa a posição que você está, não importa quem você é, importa a humildade que você se coloca diante de Deus. Amém. Só voltando aqui um pouquinho atrás, quando a gente vê que tanto Jonatas, né, filho de Davi, como Mical, filha de Saul, e Mical, filha de Saul, estão ajudando Davi e assim, de alguma forma atrapalhando os planos do pai deles, né? Para a gente ver que às vezes dentro da nossa casa, quando uma pessoa ela está tomada por um sentimento ruim, que começa a nos perseguir, né? Às vezes a gente está dentro da nossa casa falando do amor de Deus, falando da salvação. Às vezes a gente está dentro da igreja buscando, mesmo com nossas falhas, mas dentro da nossa casa nós encontramos pessoas que estão se levantando contra nós e da nossa família. Então, para a gente entender que a história que são registradas na Bíblia serve, né, de lição para nós, para a gente não fraquejar, para a gente não se sentir frustrado, para a gente não achar que isso só acontece com nós, né, conosco, mas lá atrás já acontecia. Davi era ungido de Deus, né, foi levantado como rei. Porém... E aí vem uma pergunta, né, pastora Iris? Mesmo sendo ungido por Deus, dá o direito da gente amaldiçoar alguém que está nos perseguindo? Pelo contrário, né? Transmitir o amor, mostrar que aquilo que fez bem para você vai fazer bem também para aquela pessoa. Porque Davi podia, né, se utilizar desse fato, né? Olha, Deus me ungiu, já podia ter tirado Saul, né, e tomado ali o reinado à força, mas não, ele esperou o momento de Deus. E isso a gente vai ver aqui um pouco mais para frente. Então, Davi era uma pessoa humilde, enquanto Saul queria mostrar poder, queria mostrar arrogância, queria mostrar, né, todo o poder que ele tinha. Davi, por outro lado, se comporta como... A frustração de Saul é desde quando ele é ungido, né? Porque ele se esconde no meio da bagagem, né? Ele está querendo que, reconheçam, veja da onde que ele foi tirado, né? Aquilo não é uma humildade nem vergonha, não.
aquilo ali realmente é uma presunção que já está no coração da pessoa, né? Então, que nós possamos, meu querido, ter essa compreensão da parte de Deus, né? E no próximo vídeo a pastora Iris vai estar aqui se apresentando. Ela disse que hoje está com o cabelo meio bagunçado, mas está tudo tranquilo, né? Deus abençoe cada um e vamos orar. Pai, nós agradecemos a Ti nessa manhã por essa palavra que veio da Tua parte, e que o Senhor tire qualquer soberba dos nossos corações, nós possamos nos humilhar e reconhecer que dependemos de Ti completamente. Abençoe a todas as pessoas pelo poder do nome de Jesus, é a nossa oração para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido.